Olá, eu sou a Sofia E eu sou o Edu. e esse é o Prosa de Quarta. O nosso encontro de todas as quartas-feiras para a gente prosear sobre arte, cultura, educação, história e um monte de outras coisas. Isso mesmo, né, Edu? E olha que legal, como tudo vai se ligando no nosso prosa, né? A nossa conversa de hoje, eu acho que ela começou assim a surgir no episódio passado. Então, assim, para quem não assistiu, vai lá, busca o episódio passado, que também tá muito legal. Quem acompanhou com a gente esse prosa, a gente falou sobre o romance que o Edu e a Paula Varandas estão lançando, que é o Pequeno Dicionário de Enrosco Amoroso. Vale a pena também ir atrás do livro, hein? O lançamento já tá aí, o pré-lançamento já tá por aí. E aí, Edu, eu vou confessar uma coisa que não deu tempo de eu falar no episódio passado. Enquanto eu ia lendo, porque eu já tô com o livro na mão, eu consegui imaginar aquela história do Vitor e da Duda transformada em filme. Então, aqui na minha mente, eu via as cenas, os personagens, eu desenhava na minha cabeça o que eu estava lendo. E quando a gente está lendo, a gente pensa, nossa, essa cena podia ficar muito linda na tela, com aquela trilha sonora proposta, ou quem será que poderia ser, que ator, que atriz poderia ser esse ou aquela personagem? É engraçado isso, né, Edu? Esse exercício que a gente faz. Na verdade, isso que aconteceu com você acontece na maioria das vezes quando a gente lê um livro, né? Porque quando a gente lê um livro, é uma experiência muito pessoal, onde o autor vai escrevendo palavras e essas palavras, elas acionam em nós lembranças, imagens, né? Então a gente produz mentalmente como que o nosso próprio filme a respeito daquele livro. Eu fico feliz de saber que você teve vontade de ver o nosso romance, o Pequeno Dicionário, em forma de um filme. Na verdade, a gente teve essa preocupação de tornar ele o mais pictórico possível, das descrições dos locais e assim por diante. Então, quando a gente lê um livro, a gente imagina o rosto do personagem, os lugares, a voz, o jeito. Mas quando um diretor decide fazer uma transposição de um livro para a tela, para um filme, daí é ele que faz as escolhas e não a gente. É verdade, né, Edu? E aí, olha que legal. E aí, justamente puxando essa conversa, me fez pensar uma outra coisa. Quando um livro vira filme, que muitos, né, já viraram, o que na verdade a gente está esperando, né? Muitos filmes eu fui assistir de um livro que eu já li, ou vice-versa. Mas quando a gente parte do filme e depois vai ver o filme, parte do livro e depois vai ver o filme, será que a gente vai lá no cinema, ou pega na TV, esperando que esse filme seja fiel a tudo aquilo que a gente leu? Que ele seja parecido com o que a gente imaginou? Você colocou aí uma coisa, né, interessante. O diretor do cinema, ele faz uma produção, mas quando a gente lê o livro, a gente faz a nossa imaginação. Será que a gente espera que ele preserve toda aquela história original, né? Então, assim, agora vai ser o capítulo 3. Será que vai vir na próxima cena? Será que tudo isso cabe? Pois é, Sofia, é difícil a gente falar numa transposição fiel de uma outra obra, né? A gente, quando assiste uma adaptação, imediatamente, como você falou, a gente começa a comparar. Ah, mas no livro não era assim, esse personagem não tinha essa aparência. Na verdade, esse trabalho, isso ficou por conta do diretor. Foi a interpretação dele, né? Sim, sim, é verdade. Eu acho que essa acaba sendo uma das frases mais injustas, sabe? Ai, será que o filme vai ser fiel à obra literária, ao livro? Porque a gente pode falar muita coisa sobre uma adaptação, né? Não é uma transcrição, como, né, a gente pensou, do que está no texto para a tela. O cinema não é uma literatura filmada.
O livro e o filme, se a gente for pensar, são duas formas muito diferentes de contar uma história. Então, o escritor, ele vai trabalhar, como você comentou aí, quando vocês escreveram o Pequeno Dicionário, vai trabalhar com as palavras, mas também vai deixar o leitor construir mentalmente o que ele o que está sendo narrado, ou que até que o leitor está sentindo quando ler aquelas palavras, né? Por mais que vocês descrevam, dê muitas informações e tal. Já o cinema, ele coloca ali na nossa frente, diante dos nossos olhos, a imagem, a voz, a paisagem, a música, a duração. Então, o diretor, ele acaba precisando transformar tudo aquilo que era imaginação, apesar de vindo de um texto, numa escolha concreta. E eu acho que aí é o ponto, né? A escolha do que vai pôr na tela. Exatamente. E porque é o seguinte, né? O diretor, ele vai ter que recriar, ele vai criar uma obra nova, com todas as suas escolhas. Eu lembro, Sofia, primeira vez quando eu li o livro, O Conto da Aia, Uhum. eu imaginei aquelas roupas de tom vermelho Uhum. das mulheres. Sim. Quando eu vi no filme, o tom era outro, não era o meu vermelho, o vermelho que eu tinha imaginado. Então é Olha, a por cor é aí a mesmo. mesma, né? Quando você fala vermelho, ok, é o mesmo vermelho? Não, Não. é diferente. Né? Porque é o seguinte, quando o diretor ele faz uma adaptação, eu prefiro falar uma transposição do que uma adaptação. Ele está mudando, é um outro gênero, é uma outra Uhum. arte, é uma outra linguagem. Né? Então, é a linguagem pictórica, é a linguagem do movimento, é a linguagem e aí tem som, e tudo isso já vem pronto para a gente. No caso do romance, da leitura, fica muito a cargo da nossa imaginação. Né? Porque o autor pode descrever uma manhã enevoada. O que é uma manhã enevoada para cada ser humano? Cada um vai imaginar de um jeito. Daí, quando um diretor vai fazer uma recriação dessa obra para do cinema, ele vai criar a manhã enevoada que ele decidiu criar. Né? Então, isso é muito diferente do que Sem quando dúvida. a gente pensa nessas duas situações, né? Sem dúvida, achei interessante isso que você falou do vermelho, né? Vermelho, né? É uma cor que parece que ela é tão única, mas não é, vão ter vários tons, né? Muito legal, muito interessante isso. E acho que é justamente toda essa conversa aí que a gente começou agora aqui na introdução que trouxe a gente no assunto de hoje, né? Um assunto que está sendo muito comentado nas últimas semanas, no último mês, um livro sendo imaginado filme, tantas adaptações ou transposições, como você comentou, né? Que o cinema já fez, e chegamos numa que está na boca do povo, em qualquer canto que a gente escute, o pessoal, é vídeo sendo publicado, é comentário, reportagem, nas últimas semanas, nesse último mês, de uma obra que já atravessou séculos, línguas, países, traduções, pinturas, peça de teatro, outros filmes, desenhos, livros infantis, incontáveis releituras. A história de um homem que demora 10 anos para voltar para casa. Quem? Sim, estamos falando de Ulisses e a sua Odisseia, um clássico da antiguidade, escrito por Homero. Né? Nós podemos dizer que Homero, essa obra é a obra fundadora da literatura ocidental. É a primeira vez que uma narrativa é registrada na forma escrita na literatura ocidental. E chega numa gigantesca adaptação por um dos diretores mais famosos da atualidade, que é o britânico Christopher Nolan. Né? Então é a Odisseia. Mas antes de a gente entrar nessa história, Sofia, é melhor a gente fazer um disclaimer aqui, que é o Concordo. seguinte: nem eu e nem você somos especialistas em cinema,
não somos filósofos, não somos entendidos de literatura. A gente vai falar dessa produção cinematográfica na qualidade de espectadores, de gente normal. Isso Isso mesmo. nos deixa bem aliviado, né, Sofia? Com certeza, né, Edu? Porque, né, é bem naquela posição, com o pote de pipoca na mão, assistindo filme, lembrando de alguma coisa, se a gente já teve contato antes ou não com a obra, e é bem por aí mesmo, Edu. Porque esse é o tom do nosso canal, Sofia. Aqui a gente proseia, e aquele prosear, assim, de sentar numa mesa da cozinha com uma caneca de café perto do fogão de lenha. Ninguém é especialista, ninguém é a última palavra em nada. A gente vai falar aquilo que a gente sente, o que nós sentimos ao assistir o filme. Então é isso. É, Perfeito. vamos falar hoje sobre a Odisseia, do Pega a pipoca, Christopher então, para Nolan. acompanhar o café. Isso mesmo. Isso mesmo, Edu. Então, olha só, mas antes a gente chegar no filme, e aí você já anunciou que é esse o nosso tema, que a gente vai falar, pega a pipoca com café. Eu queria voltar um pouquinho para aquela pergunta que a gente debateu aí na introdução, né? Sobre a questão da adaptação ou a transposição, como você usou. Gostei dessa palavra também para a gente pensar nesse movimento, né? O que seria uma boa adaptação? Porque, assim, parece que a gente sempre tem essa expectativa de que o filme seja uma espécie de uma tradução do livro. E não é. Né, como você falou aí da Cor Vermelha, achei sensacional. Eu também lembrei de alguns outros filmes que, para mim, a personagem tinha, apesar de ter a descrição da característica dela, ela tinha alguns detalhes que, quando aquela atriz estava na tela, não era o que eu tinha imaginado, né? Então, assim, sem dúvida, quando a gente lê o livro, construímos essas imagens na nossa mente, por mais que o autor descreva tudo, a casa, as pessoas, a paisagem, mas cada um vai ter a sua imagem diferente. E quando o diretor transforma em filme, como a gente comentou, ele vai tomar as decisões. De repente, qual o ator que vai colocar, qual a localização que vai usar para filmagem, ou como vai escolher essa filmagem, né? Ele escolhe o rosto, a voz, a paisagem, a música, vem da escolha dele, né, Edu? Essa ideia é bem interessante, Sofia, porque veja você, o diretor, ele não adapta apenas o livro, ele adapta a leitura que ele faz do livro, a interpretação dele, é a interpretação dele que ele coloca no roteiro cinematográfico. E aí eu acho legal a gente levantar algumas questões que a gente tem visto aí, eu vi, você também deve ter visto, né? É bem interessante levantar essa questão. Quando essa adaptação muda alguma coisa da obra original, será que está traindo o livro? Ou está fazendo aquilo que toda uma obra de arte faz? Interpretar. Boa reflexão, Sofia. Eu acho que tem tudo a ver. Porque se a gente exigir uma fidelidade absoluta, talvez o melhor filme seja aquele em que alguém fica lendo em voz alta o livro que foi escrito. E daí fica uma coisa extremamente chata, né? E ainda assim teria um problema, né, Edu? Porque você pode estar lendo, mas o que eu vou estar imaginando ao escutar também pode não ser o que você está lendo, né? Então eu acho que a pergunta aí que deveria envolver esse tema não é aquela, será que o filme está sendo fiel ao livro? Mas qual o entendimento que esse filme traz da obra literária, né? E é aí que entra a Odisseia, a grande produção cinematográfica. Porque estamos falando de uma obra com mais de 2.000 anos. Quer dizer, o livro, né, a obra de Homero, tem mais de 2.000 anos. E ela continua sendo recontada. E aí é muito interessante a gente pensar nessa pergunta, por que que ela continua sendo recontada, né? Então, assim, se a gente for então voltar aí na obra de Homero, como você comentou antes de falar do filme em si, por que que
será que ela está tão presente, como eu comentei aí agora há pouco, tantas releituras em tantas obras de artes diferentes, né? Não só cinema, traduções, pinturas, etc. Muitas vezes parece que a gente olha para a Odisseia como uma coisa muito distante. Estou falando lá da Grécia Antiga, dos deuses mitológicos, monstros, heróis, guerras que hoje não são mais daquela forma. Mas, no fundo, qual é a história que vem por trás dessa Odisseia? E pensar, Sofia, que a Odisseia é apenas a história de um homem que está voltando para casa depois vindo da guerra, pensar que é apenas isso é muito pouco. Porque a obra Odisseia de Homero é um épico, e como épico, a gente pode falar, e daí tem um termo que está sendo muito usado hoje em dia, é uma história com muitas camadas. Uhum. Quer dizer, tem muitas histórias dentro dessa história. Sem dúvida, Edu. Eu gosto da expressão, né, eu aprendi com a professora Márcia Heloísa, que já esteve aqui com a gente, essa jornada do herói. Mas, ao mesmo tempo, não é só isso, né? Porque o Odisseu, ou Ulisses, né, porque são os dois nomes que ele tem no grego e no romano, ele passa anos tentando chegar em casa, quando finalmente ele volta, ele já não é mais aquele homem que saiu. E tantas outras coisas mudaram. Isso, e talvez seja aí uma das coisas mais contemporâneas dessa obra. Porque a viagem não é apenas geográfica. Quando a gente fala da viagem de Ulisses, a gente está falando de transformação. A jornada do herói, ela fala da transformação do herói. Tudo bem que tem a questão geográfica, mas mais do que isso, tem a ver com a transformação do herói. Sim, com certeza. E de outros personagens também da história, né, Edu? Porque muitas vezes a gente pensa assim, fala na Odisseia e começa a pensar, é um filme de uma grande aventura, né? Se fosse naquela época das videolocadoras, onde estaria, né? Filme de aventura? Nossa, fui longe agora, hein? Mas, assim, se a gente for pensar, não é só isso, né? Tem várias camadas, como você disse. Então, uma história que também fala sobre espera. Quando Ulisses, por exemplo, está na sua viagem, Penélope, a esposa, e não estamos dando spoiler, hein, por favor, porque a história já tem mais de 2000 anos. Que ela não sabe onde ele está, se ele está vivo ou não, ela está esperando, né? O filho, Telêmaco, está crescendo, a casa está mudando, o tempo vai passando, e aí também um detalhe que me chama a atenção, o cachorro está ficando velhinho. Exatamente. Porque tudo isso é o quê? É a passagem do tempo, né? Ou usando lá a referência da mitologia grega, é Cronos, o deus do tempo, agindo. Porque é o seguinte, quando Ulisses volta para Ítaca, Penélope já não é a mesma. Tudo bem, ele se transformou, mas Penélope também já não é mais a mesma. Essa é uma questão que continua muito atual. Porque a gente costuma imaginar que voltar para casa significa encontrar tudo como estava antes. Isso não é verdade. O tempo não funciona assim. As pessoas mudam, os lugares mudam, as relações mudam. E nós mudamos com certeza. Você me fez lembrar de um outro episódio nosso lá no comecinho que a gente fala sobre o tempo, Cronos, bem lembrado, Edu. E eu acho que é por isso... Você vê que esse prosa, assim, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. A gente vai... Essa ideia do prosear, Sofia. A gente vai costurando, vai tricotando as coisas. É isso mesmo. Olha, acho que logo com o cafezinho a gente vai pôr um novelo de lã pra gente ir costurando tudo, tricotando tudo. E vai pondo aí, depois põe aí, Edu, pra quem não assistiu do Tempo, do Cronos, desse nosso episódio, pode ir lá atrás também assistir. Tá bem bonito esse episódio também. E aí, Edu, olha que interessante, tudo isso que a gente foi agora costurando sobre esse tema,
Eu acho que é por aí, e porque a história da Odisseia, ela continua funcionando de uma certa forma, porque todo mundo, de alguma maneira, consegue entender ou reconhecer esse desejo da volta, que não seja uma volta geográfica, mas uma lembrança, retomar algum momento, ainda que não tenha atravessado um mar cheio de monstros e desafios. Legal, isso mesmo, Sofia. E como você falou essa pergunta, o que chega até nós, né, quer dizer, continua sendo atual, ah, continua funcionando, né? Eu queria chamar agora o nosso quadro que tem a ver com você, porque é o Pergunte a Sofia. Vamos lá. Sofia, o nosso prosa, ele tem um quê de mineiro. Quer dizer, sabe aquela coisa de família, bem doméstica, que é aquela que o mineiro pergunta, se é filho de quem? E eu digo isso, Sofia, porque quem faz a pergunta hoje para você é o meu filho Leonardo, que é um estudante de filosofia hoje, e olha, ele caprichou na pergunta, Sofia. Ele diz o Legal. seguinte, ele diz o seguinte: Homero chegou a ser considerado o educador da Grécia, em razão de seus poemas terem servido não só como fonte de prazer estético, mas também como guia de vida para os gregos. Passados mais de 2000 anos, o status de clássico dos poemas homéricos permanece inabalável, como demonstra o sucesso do mais novo filme de Christopher Nolan. Nesse sentido, se Homero foi para os gregos antigos um educador, o que ele pode ser para nós? Ou melhor, o que um poema como a Odisseia tem a nos dizer? Profunda pergunta do filósofo Léo, hein? Muito obrigada, Léo. E olha, aí fazendo uma brincadeira com o meu nome, Léo já é considerado meu amigo, porque um bom filósofo é o amigo da Sofia. Então, meu amigo, muito obrigada pela pergunta que me faz aí viajar no tempo e mais uma vez vou falar dela e eu sei que depois ela vai escrever nos comentários. Me fez relembrar das aulas da professora Márcia Luiza de História da Educação. Então, com a professora Márcia, quando ela nos fazia pensar e ler sobre esses clássicos, não apenas como uma obra do passado, mas como textos que continuam nos interrogando no presente. Então, olha que interessante, algo assim que foi uma matéria de estudo há tanto tempo da minha formação como educadora, ela ainda traz uma força muito importante. E a pergunta do Léo me fez relembrar muitas coisas que eu vou tentar aqui colocar nessa reflexão. Eu lembro quando ela nos apresentou Homero, ela partiu justamente daquela ideia da paideia, que é uma palavra grega, né? Que pode ser traduzida de uma forma aproximada como a formação integral do ser humano, que ultrapassa a educação escolar. Olha que interessante. A educação como formação e como uma jornada. E olha que interessante, que curioso aí, a gente vai juntando tudo. Aí eu lembro de outro da filosofia também, né, como acontece com Sócrates, a própria existência histórica de Homero, ela é cercada de dúvidas. Então também existem essas dúvidas. Será que ele existiu? Será que ele não existiu? Será que ele era um grupo de pessoas? Ou ele era realmente um escritor, né? Eu acho que torna toda essa ideia mais interessante ainda. Então, será que a gente precisa mesmo saber dessa biografia do Homero para que a Odisseia continue sendo algo educativo? E se o Homero ele foi ou não mesmo uma pessoa historicamente identificável, que a gente pode saber lá, né, certinho onde ele nasceu, onde ele viveu, como ele morreu? Eu acho que o que importa mesmo é aqui o que nós chamamos de Homero continuou produzindo pensamento, educação, reflexão
ao longo de tanto tempo. E aí, nas palavras do Léo aí na pergunta, se Homero foi mesmo um educador para os gregos, talvez a Odisseia, eu acho que ela possa ser para nós menos um modelo a ser seguido e mais uma possibilidade dessa reflexão ampla. Porque se a gente for seguir mesmo esse prisma, né, o Homero ele não era um educador porque dava aula, seguindo aquela ideia da paideia, sim porque a sua produção, os seus escritos, os seus poemas, eles ofereciam modelos, conflitos, valores, experiências, a partir dos quais os gregos podiam pensar como viver, como identificar essas situações, como superar isso na sociedade. Então, por exemplo, na Odisseia, toda essa viagem de Odisseu, né, o do Ulisses, não é só uma aventura, como a gente comentou agora há pouco, né? É uma jornada de formação. Então, ela vai nos colocar diante de questões muito humanas, várias camadas, como o Edu aí comentou, né? Quem somos, o que buscamos, como enfrentamos as adversidades, o que significa voltar para casa depois de uma longa jornada. E aí, na realidade de hoje, de tantas discussões que estão tendo, eu até amplio o porquê desse filme, como foi feito e várias outras coisas que a gente ainda vai, acho que, desmembrar aqui nessa nossa reflexão de hoje. Então, eu acho que o ponto aí da dimensão educativa esteja por aí. Um sentido pedagógico que eu tento a seguir. A educação que vem, né, a produção educativa que vem aí dessa obra, ela não vem para oferecer respostas prontas. Ela vem para provocar algumas perguntas que vão nos ajudar a ler o mundo. Então, eu vejo a Odisseia como uma obra que não precisa nos dar respostas para ela ser educativa. Ela é educativa porque ela pode nos educar justamente quando traz essa provocação, de formular novas perguntas sobre a gente, sobre o mundo, e aí trazendo para uma coisa muito, muito contemporânea, justamente sobre o momento em que esse filme vem à tona e todas as camadas que o filme também traz. Acho que é por aí. A professora Márcia aí me deu uma ajuda num dos últimos vídeos que ela publicou no canal dela também, que ela faz uma releitura, uma lembrança disso e me fez voltar à tona nessas lembranças da história da educação também, que eu tive o prazer de estudar com ela. Acho que é isso, Edu, consegui filosofar um pouco. Nossa, Sofia, a provocação do Léo fez você dar um giro. Muito legal, adorei, adorei. Tem tudo a ver mesmo, porque sabe um ponto que me tocou no filme, Sofia? Em vários momentos, várias cenas, eles falam a respeito de desrespeitar a lei de Zeus. Sim. Então, a importância de você respeitar a lei. Uhum. Então, respeitar a lei, se você pensar, um dos grandes problemas que a civilização contemporânea tá enfrentando é o desrespeito às leis. A gente cria lei e a gente mesmo desrespeita as leis. Então, quer dizer, Sim. é uma obra super, super atual. E, como você falou, ela não dá resposta, ela provoca. Isso que eu acho que é bem legal. Mas agora, vamos ao filme, Sofia, pensando na produção, né? Quer dizer, a escolha de filmar a Odisseia já seria uma aposta gigantesca para qualquer cineasta. Mas quando a gente fala de uma obra que é conhecida mundialmente, cheia de personagens e episódios que fazem parte da cultura ocidental, e o Nolan escolheu justamente uma história que parece uma produção ainda mais espetacular. E se a gente for, né, eu fui depois também pesquisar muitas coisas sobre essa produção, parece que ele foi nessa direção mesmo, né? A produção, ela foi pensada numa escala monumental, com filmagens em diferentes lugares, então, assim, não era uma coisa feita por computador, com tela, com fundo verde, lá como eles chamam, não. Eles viajaram, foram em várias localidades, uma aposta muito grande nessa experiência cinematográfica,
o uso de descobrir o que seriam as câmeras IMAX, porque o uso dessas câmeras, né, que tinha a ver com essa proposta. Então, foi tudo rodado com esse tipo de câmera, algo que foi inédito para um longa-metragem, né? Então, muitas adaptações, porque depois eu comecei a ouvir também que parece que a câmera fazia muito barulho, então precisava ter muitas adaptações para que isso não saísse na cena, não atrapalhasse o diálogo, algo realmente monumental, né? Isso mesmo. Quer dizer, eles tiveram que criar uma câmera nova. As câmeras foram criadas especificamente para filmar esse filme, para rodar esse filme. E é o que a gente pesquisando, depois lendo alguns artigos, as câmeras são chamadas de câmeras IMAX de 70 milímetros. Agora, veja você que curioso. Só existe 7 países no mundo que tem salas de cinema para projetar o filme usando a plenitude dessa tecnologia. Porque no Brasil nós temos salas de IMAX passando esse filme, mas não são as salas de IMAX com projeção de 70 milímetros. Então, veja você, só países, só nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, no Canadá, na Bélgica, Austrália e República Tcheca, que tem salas de cinema, e mesmo assim, 2, 3, a República Tcheca tem uma sala, a Só França isso tem tudo. uma sala, que pode passar esse filme na sua plenitude. Em outras palavras, o mundo inteiro ficou excluído. O que a gente assiste é esse filme, mas numa resolução menor, numa definição diferente. Então, essa é mais uma das polêmicas que o filme está levantando. Esse filme está levantando polêmicas 1000 por aí. Lógico, tudo que é muito grande vai girar, vai gerar polêmica, né? Mas como aqui a gente está para prosear e não para polemizar, vamos retornar ao nosso papo. Você falava sobre a monumentalidade da produção. E isso é verdade. O Christopher Nolan, não quis simplesmente contar uma história. Ele quis fazer um filme gigantesco, o que é totalmente diferente. E aí, Edu, quando a gente pega esse olhar, um filme gigantesco, é uma questão que eu acho super interessante para a gente também levar aqui em consideração e refletir. A Odisseia, toda essa história, será que ela realmente é uma história tão gigantesca ou ela é uma história íntima, muito peculiar? Então, Sofia, eu acho que são as duas coisas. Tudo bem, tem a guerra, tem os monstros, os deuses, as tempestades, viagem para o mar, mas ao mesmo tempo tem aquilo que traz a câmera para o mais do íntimo do personagem, que é o homem voltando para casa. E todas as questões os questionamentos de vida que diz respeito à existência dele. Nesse sentido, o filme joga com os dois planos, essa coisa mais ampla e essa coisa mais intimista. E olha que legal, Edu, eu concordo com você. Eu acho que isso forma um contraste bonito, uma coisa bem poética, até se a gente for pensar. Um filme que tem aí uma base de uma história gigantesca, de uma experiência cinematográfica monumental, mas que no fundo acaba contando uma história que depende de sentimentos muito humanos, personalizados, individuais, subjetivos. Saudade, espera, medo, curiosidade, perda e esse desejo do retorno. Eu acho, Sofia, que na verdade são essas questões que fazem da Odisseia o que ela é. Tudo bem, desde o próprio livro já é um épico, é um épico gigantesco como obra literária, mas aquilo que faz essa obra continuar presente e atual são exatamente essas questões que você acabou de levantar, que são os sentimentos humanos, falar daquilo que nos constitui. É isso que faz da Odisseia a grande obra que ela é.
E aí, Edu, se a gente for pensar na escolha do diretor, né, como a gente comentou lá no começo, quando o diretor escolhe a obra para ele filmar, uma obra que já existe, eu acho que aí fica um ponto mais interessante. Ele não escolheu só uma história para fazer um filme muito caro, monumental, cheio de coisas diferentes, tal. Ele acabou escolhendo uma obra que passou já por incontáveis interpretações, releituras, adaptações, transposições, e aí ele faz uma nova releitura dessa história. E veja você que curioso, Sofia, quando não dá para a gente falar qual é a versão original da Uhum. obra da Odisseia de Homero. Mesmo porque essa obra já existia muitos séculos antes dela ser colocada na forma escrita. Ela era divulgada através das pessoas que recitavam os versos. Então, isso são séculos e séculos antes de Cristo. Só depois, veja você, ainda não existia um alfabeto necessário para registrar isso em forma escrita. Só depois da criação, da invenção do alfabeto, dos alfabetos, é que a obra passou a ser registrada na sua forma escrita. Então, veja você, o alfabeto ele foi adotado no século oitavo antes de Cristo. E a versão oficial de Atenas, ela só ocorre no século 6 antes de Cristo. Então são 2 séculos depois. Agora, o que chegou para a gente, que a gente considera como a versão ocidental, a versão oficial da Odisseia, ela só foi padronizada no século 3 antes de Cristo, na Biblioteca de Alexandria. Então veja você quantas modificações ela deve ter passado ao longo de todos esses séculos. Por isso é que não dá para a gente falar da versão original. Qual é a versão original? Não se tem certeza. Nós podemos falar na versão que chegou para a gente. E nesse sentido, quando um diretor se propõe a fazer essa transposição, não dá para falar em desrespeito da obra original. Porque não dá para falar numa obra original. Com certeza, Edu. E aí a pergunta, né? Então vamos lá para o começo da nossa conversa. Quando a gente vai assistir ao filme, que Odisseia que a gente vai encontrar? A de Homero, a que a gente estudou nos livros de história, a que a gente imagina que foi a história do Ulisses ou do Odisseu, ou a Odisseia do Christopher Nolan? Exatamente. Né? Então, na verdade, a gente tem que estar aberto para essas produções, né? Porque uma obra que não pudesse ser reinterpretada, ela ficaria congelada no tempo. E uma obra congelada, ela pode até continuar a ser importante, mas ela dificilmente iria dialogar com as novas gerações da mesma maneira que a Odisseia faz. É verdade, Edu. Eu gosto assim de ter um olhar da seguinte maneira: uma adaptação, ela não precisa substituir o livro, né? Ela pode abrir uma nova porta para ele. Então, uma pessoa, ela pode de boa ir assistir o filme sem nunca ter lido Homero e sair do cinema pensando: nossa, eu quero saber de onde veio essa história. O que é isso? Da onde veio? Eu acho isso sensacional. É verdade. E às vezes essas produções, essas transposições, elas às vezes provocam isso mesmo. A pessoa vai assistir uma adaptação de um clássico, ela tem vontade de ir buscar o livro. Por quê? A relação entre o cinema e a literatura, se por um lado ele tem tensões, por outro lado, existe um processo de que um pode levar ao outro. Na verdade, é um caminho de 2 mãos, onde o livro pode levar a um filme e um filme pode levar a um livro. Isso que eu acho que é bonito nessa relação toda. Eu também. E acho que quando isso acontece com uma obra como Odisseia, que a gente está conversando, tem uma possibilidade a mais aí bem interessante. A pessoa pode descobrir, né, quem descobre nesse momento,
ela pode descobrir que aquela história que parecia tão distante, estou falando lá da Grécia Antiga, ela continua falando de coisas que fazem parte da nossa existência hoje. Isso, exatamente. Por isso, e isso que torna uma obra clássica. Porque ela continua, para ser clássica, ela tem que continuar viva e não permanecer congelada, né? Com certeza. E lembrei também, por exemplo, quando a gente fala a própria palavra odisseia. Tem pessoas que às vezes a gente usa às vezes no cotidiano, nossa, foi uma odisseia chegar até aqui. De onde veio essa palavra, né? Olha só. Exatamente. Às vezes a gente usa a palavra sem saber a sua origem, né? Quer dizer, nossa, foi uma odisseia eu conseguir chegar aqui até o seu sítio, por exemplo. Isso. Quer dizer, foi uma viagem onde ele teve todos os transtornos de Ulisses, né? Isso é muito Com legal. certeza, muito, muito legal. E tem uma outra coisa curiosa também. Muita gente vai assistir o filme sem ter lido a Odisseia, que a maioria, na verdade. E talvez saia no cinema, então, como a gente falou, querendo ler o original. Então, a pessoa entra pela porta do cinema e acaba encontrando o Homero lá dentro. Eu acho isso demais. Eu acho isso o ponto mais importante de tudo. E eu acho que é onde é o positivo, né? Eu acho que é um dos maiores méritos de uma adaptação. Não substituir a obra original, mas fazer alguém querer encontrá-la. Isso mesmo. Edu, e aí a gente já tá papeando, eu tô me esquecendo, quer dizer, não me esqueci, tá aqui na lista. Chegou a nossa hora de uma paradinha para perguntar para o Edu. Chegou a sua vez, Edu. Vamos lá? Vamos lá. Edu, olha só. Hoje a pergunta vem da professora Renata de São Bernardo do Campo. É professora de arte. A professora Renata, ela pergunta para você assim: pensando que uma adaptação pode fazer a gente sentir a história de um jeito diferente do livro, no caso da Odisseia, o que você acha que o cinema consegue mostrar ou provocar que a leitura de Homero não consegue? Oi, Renata, que bela pergunta. Tem tudo a ver com esse nosso papo aqui. Veja você que interessante, Renata. Eu acho que o cinema, ele consegue fazer uma coisa muito poderosa, que é transformar transformar uma experiência sensorial aquilo que em Homero nós precisamos construir pela imaginação. Então, quando a gente lê o livro, é a gente que constrói. Quando a gente vai ao cinema, é uma experiência sensorial. E quando a gente fala dessa produção do Christopher Nolan, é uma experiência sensorial de verdade, porque aqui entre nós, eu achei o volume do som muito alto para o meu gosto. Mas isso faz parte do espetáculo. O volume do som, ele faz parte da grandiosidade do filme. Quando a gente lê a Odisseia, somos nós que imaginamos o mar, as tempestades e tal. Isso é uma força enorme da literatura, que provoca no leitor essa ideia da gente co-criar a Odisseia. Cada um vai criar as suas imagens. No cinema, tudo isso ganha corpo. O som, o mar tem som, a tempestade tem força, os monstros têm aquele rosto que está lá, né? As viagens têm as paisagens. Quando fala da ilha de Calipso, aquilo foi dado no cinema, né, nessa versão. É aquela ilha, não aquilo que está na minha cabeça. Então, se transforma numa experiência sensorial. E tem também, como eu falei, a música, o silêncio, a expressão dos atores. Um simples olhar da Penélope, por exemplo, pode comunicar em poucos segundos algo que o texto demoraria páginas e páginas para colocar de outra maneira. Mas eu não diria que o cinema consegue fazer algo que Homero não consegue. Eu acho que são experiências diferentes. O livro nos obriga a imaginar. O cinema
nos convida a experimentar. E talvez o mais interessante de uma boa adaptação seja justamente isso. Ela não substituir a obra original, mas nos oferecer uma maneira de entrar nela de uma maneira diferente. E depois de assistir ao filme, se alguém sentir vontade de conhecer Homero, melhor ainda. Talvez uma boa adaptação, talvez seja também uma porta de entrada para chegar a um texto que atravessou tantos séculos. Renata, eu espero que eu tenha respondido de alguma forma ao seu questionamento. Adorei, Edu. E você sabe, enquanto você foi respondendo, eu lembrei de algo que aconteceu comigo. Eu não conhecia a tela e não lembrava da cena. De novo, vou falar da cena do cachorro. E depois eu vi que existe uma pintura, agora eu não lembro quem é o artista, que representa a pintura de Odisseu chegando e encontrando o seu cachorro. Aquilo foi muito marcante para mim. Eu só descobri isso depois de assistir o filme. Olha, então tá na obra literária a cena do cachorro, que no filme ele acaba ficando. Tem momentos de grande. O cachorro, em vários momentos, ele aparece, né? Sim, aí como a gente é cachorreiro, não tem jeito, né, Edu? Exatamente. E agora eu queria fazer uma provocação através de uma pergunta. Será que quem não conhece a Odisseia, o livro, né? Ele perde Uhum. alguma coisa quando ele for ver o filme? Olha, Edu, como você disse aí, são coisas diferentes, eu acho, apesar de ser a mesma coisa, né? Pode ser que perca, sim, algumas referências, mas eu não acho que isso possa atrapalhar a compreensão da história, conseguir acompanhar a história, né? Uma boa obra, ela não deve, ao meu ver, ela não deve exigir que você tenha feito uma graduação antes de entrar na sala de cinema. Eu preciso ser pós-graduado em Grécia Antiga para poder assistir esse filme. No meu ver, eu acho que não. Então, eu acho que é válido. Sem dúvida. E a obra se permite a muitas adaptações. Existe, por exemplo, a versão da Odisseia para criança, Uhum. na versão ilustrada. Então, transforma uma obra de profundidade numa aventura. Mas aí vai depender do seu público, a que público ela se destina. Sim, e aí depois de tantos anos, mais de 2000 anos, veio o diretor, um diretor chamado Christopher Nolan, que resolve ler tudo de novo, fazer uma nova releitura, faz as escolhas, acerta algumas, talvez erre em outras, como você disse, a gente não tem o poder de fazer uma análise tão técnica de todas essas escolhas, vai agradar alguns, vai irritar outros, e ao meu ver está tudo bem, porque uma obra clássica, ela não tem como ela ser protegida de novas interpretações, principalmente de tanto tempo, que está há tanto tempo, né, na história da humanidade. Eu acho que o mais importante é ela continuar a provocar perguntas. E talvez seja isso, Sofia, provocar perguntas. Talvez seja essa a verdadeira viagem da Odisseia. Não a viagem de Ulisses, mas a viagem da própria história, de geração em geração, de língua em língua, e agora de Homero para Nolan. E de Nolan pra gente. Isso mesmo. E aqui fica a pergunta para você que nos assistiu até agora. Depois de assistir a uma adaptação, você fica com vontade de conhecer o livro? Ou você prefere deixar que os filmes sejam simplesmente filmes? Eu acho que justamente está a graça aí, viu, Edu? Porque não existe uma única Odisseia, existe a de Homero, existe a que o leitor imaginou, existe a que cada tradutor recriou, e agora existe essa que está no cinema. Isso. E que você que vai assistir o filme, você também vai recriar, porque você vai receber o filme de uma maneira diferente a que outras pessoas recebem, porque mesmo um filme, ele é interpretado de várias maneiras, dependendo de quem está assistindo.
E acho que depois de tudo isso que a gente conversou, Edu, fica uma coisa bem curiosa. Quando a gente fala que o Christopher Nolan está adaptando Homero, parece que existe uma linha reta, né, entre os dois. Homero para ele. E É. não existe essa linha reta. Tem uma história aí que atravessou milhares de anos, encontrando diferentes pessoas no caminho, tradutores, escritores, artistas, professores, leitores, cineastas, atores. Cada um vai deixando algo nessa trajetória, até chegar na nossa interpretação. Então, bem no ritmo, para não falar que eu não trouxe uma música, daquela música do Cidade Negra, você não sabe o quanto que eu caminhei para chegar até aqui. Legal. Mais uma que vai para nossa playlist, Sofia. Vai estar lá. E com isso, gente, a gente está encerrando o nosso prosa de hoje, que deu uma volta enorme aí no tempo e no espaço. Sem deixar de falar para pedir para você curtir esse vídeo, recomendar o canal para os amigos. E lembrando sempre, aquele recadinho de sempre, já está lá no Substack, na página do Prosa de quarta no Substack, o material com os nossos projetos interdisciplinar a respeito das questões que a gente tratou aqui hoje. Isso mesmo, porque o semestre voltou, o ano letivo está continuando, então tem o material aí para os nossos colegas professores, se quiserem aí aproveitar para ter algumas ideias e colocarem aí em sala de aula. Deixa também seus comentários lá, que a gente gosta de ver, curte, acompanha, e semana que vem a gente se vê. Até lá. Até lá, tchau, tchau. Tchau.